Uma terra pequena que tem tido repercussões globais. O Kosovo surgiu de um conflito sangrento e brutal com a vizinha Sérvia, começado há 15 anos. Desde então, percorreu o caminho das pedras para renovar a esperança de um dia ser aceite pela comunidade internacional como um Estado soberano pleno. Mas muitos obstáculos permanecem. Para discutir isso e muito mais, estou com o primeiro-ministro kosovar, Hashim Thaçi. Muito obrigada por se juntar a nós no Global Conversation. Quando é que o Kosovo será aceito como Estado soberano, como o senhor deseja, por toda a comunidade internacional? O Kosovo tem vindo a reforçar a sua posição internacional como um Estado soberano e independente e já foi reconhecido por 105 Estados diferentes, 23 Estados da União Europeia, pelos Estados Unidos e por muitos outros em todo o mundo. O Kosovo está a trabalhar muito para vir a fazer parte da NATO e da União Europeia no futuro próximo. Esperamos também que brevemente nos possamos juntar à Organização das Nações Unidas. O Kosovo está a consolidar e fortalecer a sua posição para se tornar um membro da ONU e desta família euroatlântica. A nossa entrevista gerou muito interesse através dos nossos sites e redes sociais e recebemos muitas perguntas dos telespectadores. Por exemplo, esta de Serem Djergi, que é a chave de tudo. Quando é que a Sérvia reconhecerá o Kosovo como um Estado independente? Na verdade, em abril passado, alcançámos um acordo de paz com a Sérvia em Bruxelas. Foi a primeira vez que fomos capazes de chegar a um acordo entre o Kosovo e a Sérvia para a normalização das relações. Este é um primeiro passo. Mas eu tenho total confiança de que a Sérvia vai reconhecer a independência do Kosovo. Quando será que isso vai acontecer? Depende das autoridades institucionais da Sérvia, que se querem reconhecer o Kosovo, e como tal não nos é possível definir uma data. Isso é a chave. Se a Sérvia reconhecer o Kosovo, isso seria o catalisador que permitiria que a Rússia, a China, a Índia e outros 5 Estados-membros da União Europeia a seguissem. Estou confiante que o reconhecimento do Kosovo pela Sérvia vai ajudar outros países que estão neste momento hesitantes em relação ao processo de independência. Ao mesmo tempo, estou esperançado e confiante que a Rússia vai mudar a sua posição sobre o Kosovo. O Kosovo e a Rússia não são inimigos. A Rússia não reconhece a independência do Kosovo por causa da Sérvia, mas se o fizesse, isso iria ajudar também a Sérvia. Quando iniciou conversações para a normalização das relações com a Sérvia, estava sentado em frente do primeiro-ministro sérvio que, pouco tempo antes, o queria ver morto. Como se sentiu em frente dele nessas negociações? Quando nos sentámos frente a frente, não estávamos a pensar no conflito, abstraímos-nos de tudo o que se passou anteriormente e, sobretudo, pensámos abrir um novo capítulo de colaboração, de bom entendimento, de reconciliação com os valores da civilização europeia, do nosso povo, para construir uma relação de boa vizinhança. Se abríssemos os capítulos do passado, não teríamos chegado a este acordo. Hapnim kapitut e së kaluarës, një shekullore, atëherë nuk do të harrijë marrëveshja kurrë. Em vez das emoções do passado, usamos os argumentos do futuro. Argumentos para a paz, o desenvolvimento e o progresso. Recebemos esta pergunta de Albert Limani. Ele quer saber qual foi o momento mais difícil das negociações com o primeiro-ministro da Sérvia. O momento mais difícil foi a assinatura do Acordo de Paz. Os nossos povos não estão habituados a ter paz entre Pristina, entre o Kosovo e a Sérvia. E, em geral, as pessoas em toda a região não estão habituadas à paz. Diria mesmo que nós, os dois primeiros ministros, seríamos aplaudidos, tanto em Pristina como em Belgrado, se não tivéssemos chegado a este Acordo de Paz. Bem, mas assinámos o acordo numa perspectiva da União Europeia e dos nossos países. Mas, ao mesmo tempo, houve fortes críticas em Pristina e Belgrado.
Mas qual seria a alternativa? Continuarmos o conflito, os problemas, as hostilidades, os assassinatos, a violência? Acho, contra todos esses argumentos, que a razão e a lógica adequada triunfaram com a assinatura do acordo. Tem havido acordos internacionais, mas o Kosovo está a enfrentar muita pressão quando se trata de corrupção. A comunidade internacional tem dito que devem pôr ordem na sua própria casa. O senhor declarou tolerância zero contra a corrupção, mas parece não estar a funcionar. Há um combate contra a corrupção, o crime organizado e outros fenómenos negativos. Mantemos a tolerância zero contra a corrupção. Estamos a cooperar com todas as autoridades internacionais. Os resultados são incontestáveis e estou consciente que podemos fazer mais. E neste aspecto, não vamos abandonar os nossos compromissos. Mas o que quero dizer é que esta tolerância zero parece não estar a funcionar se olharmos para o recente relatório da Transparência Internacional contra a Corrupção. Afirma que 75% dos kosovares dizem que os partidos políticos são corruptos. E a Agência das Nações Unidas para as Drogas e o Crime diz que a corrupção é a principal causa da saída das empresas do Kosovo. Estão errados? De acordo com os números, de facto temos de fazer mais. Deve ser feito muito mais nesta luta para podermos mudar essa imagem que as pessoas têm do Kosovo e da região. Estou ciente de que esta imagem precisa de mudar e só com ações concretas podemos mudar isso. Eu levo a sério qualquer comentário, qualquer crítica, qualquer opinião, mas a realidade no Kosovo é que a corrupção, a criminalidade organizada e todos os outros fenómenos negativos estão a ser travados. A corrupção está obviamente a afetar a economia. O Kosovo é um dos países mais pobres da Europa. Mais de 50% da população vive abaixo do limiar da pobreza. Recebemos esta pergunta de Besnik Kalaba. Sente-se responsável por o seu país ser um dos mais pobres da Europa? Como lida com essa responsabilidade? Houve mudanças no Kosovo e vêem-se por toda a parte, começando pela construção de estradas e um moderno aeroporto, o mais moderno da região. Temos investido em infraestruturas, educação e agricultura. Como primeiro-ministro, eu sei o que precisa de ser feito, mas infelizmente o Kosovo ainda é o país mais pobre da Europa. Mas já era o mais pobre mesmo antes do seu estatuto atual. Estamos a caminhar positivamente para eliminar essa pobreza que é fruto de um século de atraso por causa da ocupação sérvia. Pela primeira vez estamos a decidir por nossa conta. Não pode haver nenhum milagre em 6 anos, mas estamos a construir a base para um futuro Kosovo estável e desenvolvido. Não há milagres em 6 anos, mas 2014 vai ser um momento importante. O Kosovo vai ter eleições. O senhor ficará de novo como primeiro-ministro? O Partido Democrático do Kosovo, o partido que eu lidero, vai ganhar as eleições de 2014. Vou continuar a liderar a campanha do partido, como primeiro-ministro da República do Kosovo. Está a lutar numa campanha eleitoral, algo que me interessa, e já travou combates de sangue. O senhor era o chefe político do Exército de Libertação do Kosovo. Como consegue conciliar estas duas pessoas, a que lutava no campo de batalha e a que agora luta em eleições? Existem 2 campos políticos e circunstâncias diferentes, bastante complexas. Não foi fácil liderar a luta política durante a guerra. Eu era um líder político do Exército. Sinto-me orgulhoso da resistência do povo e do papel da Conferência Internacional de Rambouillet, em 1999, quando chegámos a um acordo político com a comunidade internacional, a União Europeia e a NATO. Acho que isso me deu uma excepcional experiência de liderança que me ajudou a construir o perfil do partido. Uma campanha eleitoral é um privilégio excepcional porque posso falar diretamente com as pessoas.
É aí que eu quero chegar. Quando o senhor estava no campo de batalha, e corrija-me se eu estiver errada, tinha o pseudónimo de Cobra, porque era muito hábil a evitar a captura. Essas habilidades ajudam-no no governo? Claro, cada líder tem as suas próprias táticas, habilidades no sentido positivo, sentido estratégico, tático, em batalhas diferentes. Em momentos diferentes, eu também tenho diferentes táticas e estratégias para conduzir o partido. Mas o que importa é que respeito sempre a total transparência. Claro que foi bem diferente para uma pessoa lutar contra a Sérvia. Como neste momento é bem diferente convencer um cidadão a confiar em mim para liderar o país. Agora cumpriremos as responsabilidades que nos forem confiadas pelo povo. Aqueles tempos já distantes no Exército de Libertação do Kosovo foram marcantes. Provavelmente viu-se obrigado a matar homens, possivelmente ordenou assassinatos. A luta do povo do Kosovo foi justa, foi uma luta limpa pela liberdade e pela existência que ganhamos em conjunto com as potências internacionais. A Sérvia foi forçada a sair do Kosovo, levando as Forças Armadas, a polícia e a administração sérvias. Não houve uma batalha contra os cidadãos da Sérvia, mas apenas pela remoção da Sérvia do Kosovo. Fizemos isso e sinto-me orgulhoso. Mas a um nível pessoal, esse período incomoda-o? Teve de matar pessoas? Eu estava muito longe do campo de batalha. A vitória do Kosovo é mais política do que militar. É uma vitória comum para o Kosovo e para toda a comunidade internacional. Foi uma batalha contra a injustiça, do bem sobre o mal. Conseguimos isto com os nossos parceiros internacionais. Sinto-me confortável com a cooperação política que construí em diferentes períodos, que foi um tempo de guerra, como você diz, mas também de colaboração estreita com os Estados Unidos e com a comunidade europeia. Por isso foi uma história de sucesso, uma história comum. A nossa batalha foi para o Kosovo ganhar e não uma batalha para matar. 2014 é também o ano em que se esperam os resultados de um inquérito criminal conduzido pela União Europeia, que tem estado a investigar alegações sobre as suas responsabilidades em assassinatos e contrabando e o envolvimento de membros do Exército de Libertação do Kosovo na colheita e contrabando de órgãos e drogas. Está preocupado com isso, pensando que os seus homens possam ser pronunciados e indiciados por estes crimes? Demos total apoio ao esforço desta tarefa de investigação. Tal como as instituições da República do Kosovo, tenho plena confiança na justiça, não há razão para nos escondermos. Só para esclarecer o que perguntou anteriormente, eu nunca ordenei ou cometi qualquer ato contrário ao direito internacional. Nós violámos as leis da Sérvia e não respeitámos as leis de Slobodan Milosevic, porque não eram leis da justiça, eram leis da repressão, do genocídio, da segregação. Damos apoio total à justiça, temos confiança total na justiça e vamos continuar a dar a nossa estreita cooperação. Pode afirmar categoricamente que nenhum membro do Exército de Libertação do Kosovo esteve envolvido nessa colheita de órgãos? Digo isso com plena convicção porque a primeira vez que ouvi falar no assunto foi no relatório de Dick Marty do Conselho da Europa. Nunca na minha vida acreditei que alguém tivesse feito isso. Nunca acreditei que um combatente pela liberdade pudesse fazer coisas dessa natureza. Mas claro, precisamos de dar tempo e espaço à justiça para resolver todas estas suspeitas que têm surgido. Não acredito. Isso é ficção científica. Ninguém pode acreditar.
Estou certo de que isso não aconteceu. Esta é a minha convicção. Nuk ka mundur të ndodhë. Dhe mi bindur që nuk ka ndodhur. Kjo është bindja ime. Recebemos esta pergunta de Stephen Christie. Com o benefício de uma visão distante, o que teria feito de diferente? Do të bëhen ndryshe. Gostaria, se o pudesse ter feito na época, de tentar mudar a opinião pública estrangeira, de modo a que a comunidade internacional tivesse agido antes de 1999 para evitar a deportação de 1 milhão de pessoas do Kosovo, para evitar a expulsão em massa de pessoas no verão de 1998. A intervenção internacional deveria ter acontecido antes, mas na altura tinha outras prioridades, outros países ocupados. Gostaria de ter melhorado a comunicação com a comunidade internacional, com a ONU, para os convencer que a Sérvia estava a cometer um genocídio no Kosovo. Mas isso só aconteceu no final de 1999. Há aqui uma diferença dramática. Por um lado, as alegações em que está envolvido, a investigação criminal que está em curso. Por outro lado, o senhor também foi nomeado como candidato ao Prémio Nobel da Paz, juntamente com o primeiro-ministro sérvio, Ivica Dačić, e Catherine Ashton, a chefe da política externa da União Europeia. Como se sente? Acha que merece essa nomeação? Assinei todos os acordos do meu país com a comunidade internacional que trouxeram a paz e a liberdade do país e também a independência. Acho que com o alcance do acordo de paz entre o Kosovo e a Sérvia, criaram-se novas circunstâncias. Contribuímos para a paz e estabilidade e compreensão e para o futuro das novas gerações e do nosso povo. Isto tem sido respeitado pelo Congresso norte-americano, pela União Europeia e pelos parlamentos do mundo inteiro. Se nós ganharmos o prémio, seria em grande medida dedicado ao povo do Kosovo, porque eles têm o maior mérito na conquista da independência, da liberdade e da paz. E, finalmente, uma nota muito mais leve. Vou terminar com uma pergunta que recebemos de alguém que se identifica como Dardan. O que queria ser quando era criança? Eu estudei História e foi aí que percebi nos arquivos que a História não era suficiente, porque só com isso não seria capaz de mudar o curso do meu país. Eu queria sair dos arquivos da história e enfrentar os problemas atuais, e enfrentar a batalha do meu povo pela independência e a liberdade. Tive 3 objetivos políticos na minha vida: alcançar a liberdade para o meu país e a independência, e estes 2 já foram atingidos. O meu terceiro objetivo é integrar o Kosovo na NATO, na União Europeia e na ONU. Não é fácil num esforço de curto prazo, mas estou convencido de que alcançaremos o terceiro objetivo com o povo do Kosovo. Prime Minister, many thanks for joining us on the Global Conversation. Thank you very much for me. Thank you.